Você já se perguntou se você é autêntico o suficiente na internet? Ou em qualquer outro ambiente que seja? Tudo bem que esse vídeo vai focar um pouquinho mais no lado digital, porém é uma pergunta que vale para todas as áreas da sua vida. De fato, você já se perguntou, mais uma vez, se você realmente é uma pessoa autêntica? É isso que a gente vai descobrir agora nesse vídeo. Bom, basicamente, pessoal, durante toda a minha trajetória aqui na internet, criando alguns canais aqui para o YouTube, alguns flopando logo de início, alguns que o tema não se encaixou muito com a minha personalidade, eu acabei simplesmente desistindo. Porém, o nosso canal principal ainda está ativo e agora eu decidi criar mais 2 canais para a gente continuar a criação de conteúdo aqui no YouTube. E uma das coisas que eu percebi durante essa trajetória é justamente a dificuldade que a gente tem em ser autêntico em diversos momentos dessa trajetória, o que significa que não só aqui, mas em vários lugares, empresas físicas, enfim, cidades, estados, bairros, enfim, cada lugar, pessoal, que você passa um tempo ali, você acaba adquirindo comportamentos, hábitos que muitas das vezes não são seus, não eram seus, até aquele momento que você se envolveu naquela comunidade, naquele grupo, ou, como eu já disse, naquele ambiente. E por que isso acontece e como impedir que isso aconteça futuramente. Existem pelo menos 3 movimentos internos que você pode executar para impedir que ambientes externos, grupos externos, comunidades, empresas, lugares, escolas, seja o que for, mude completamente quem você é. A primeira é a repressão de instinto. O que seria isso? Basicamente, nós tende a seguir o efeito manada de todos os grupos que a gente está envolvido. Então, quando você se envolve em uma comunidade, normalmente é porque aquilo faz parte de uma bolha que você já persegue e já se inspira. Mas ainda assim existem alguns comportamentos inflados ali dentro que não eram seus, mas você acaba adquirindo justamente porque, por se identificar com aquele grupo, com aquela sociedade ou comunidade, você acaba copiando os comportamentos a fim de se tornar uma pessoa mais visada ali dentro, aceita ou até mesmo, o que significa que você vai estar constantemente lutando deliberadamente, pessoal, contra alguns instintos e muitas das vezes você acaba cedendo a esses instintos, que é justamente a auto-inspiração, onde você vê uma pessoa tendo sucesso em algo dentro de uma sociedade ou comunidade e para ter aquele mesmo alcance, né, atingir aquele mesmo objetivo, você acaba copiando comportamentos ou espelhando comportamentos que naturalmente não eram seus. E uma das formas que você pode impedir que isso aconteça é justamente reprimindo esses instintos. Eu classifico isso como seja o oposto, ou seja, todas as pessoas que você vê por aí, todos os lugares que você for, que você vê alguém sucedido de alguma forma, numa área que por mais que você se identifique, a melhor forma de você alcançar esse objetivo e muitas vezes superar a pessoa que já está, né, que já teve sucesso, né, que já alcançou aquele objetivo, é você sendo totalmente oposto daquela pessoa. Então, em vez de você copiar exatamente o que aquela pessoa fez, exatamente o comportamento dela, muitas das vezes até adquirindo os gostos pessoais dela, normalmente isso não é bom para você. Você pode até chegar na onde ela chegou, mas você vai ficar estagnado exatamente no mesmo ponto em que ela parou. Ou seja, você vai copiar exatamente o sucesso daquela pessoa. Você não está dando possibilidade para si mesmo, para se superar e superar o outro. O que significa, por causa do seu instinto, você pode ficar constantemente patinando, tentando ir além, quando na verdade você já chegou exatamente onde tinha que chegar, porque você copiou movimentos básicos de outras pessoas, comportamentos básicos de outras pessoas. O interessante mesmo é você ser sempre autêntico, por mais que isso venha a desagradar muita gente. Vou dar um exemplo. Aqui na internet eu tenho desagradado muito as pessoas por causa da minha opinião forte sobre determinados assuntos, mas eu sigo firme e forte, compreendendo que eu sou desse jeito, eu sempre fui dessa maneira. Algumas coisas é necessário mudar ou adaptar, mas a gente não pode mudar quem a gente é de fato. Então o importante é você se aceitar, saber que você é da forma que você é e os pontos que você precisa melhorar, você vai descobrir isso seguindo o seu próprio caminho, sem necessariamente ficar copiando o comportamento de todo mundo que você vê pela frente, simplesmente porque ela parece ser uma pessoa bem-sucedida. O que significa que não é tão simples assim, porque a gente está o tempo todo se inspirando em alguém ou buscando uma inspiração externa para conseguir dar um sentido para a nossa vida, o que significa que
você por si só não se sente o suficiente, você não se sente autossuficiente para conseguir determinar aonde você quer chegar, aonde você pode chegar e quais possibilidades você quer preparar para si mesmo. Sim, cada possibilidade na sua vida de conquistar algo ou de conquistar um objetivo não depende simplesmente das oportunidades que vêm até você, depende puramente do seu esforço em criar aquelas oportunidades para você chegar onde você chegou. Muitas das vezes você tem um potencial incrível, mas por escolher sempre algo menor, né, do que o necessário, você acaba limitando as suas conquistas. Eu acredito que o primeiro passo para você de fato ser autêntico e não ficar inspirado apenas no movimento de outras pessoas para conquistar exatamente o que elas conquistaram, você pode ir muito mais além, você pode reprimir esses instintos, parar de se inspirar em todo mundo que você vê que você acha que é uma pessoa bem-sucedida e traçar o seu próprio caminho, fazendo suas próprias escolhas. Lógico, aprendendo de fato com os erros de outras pessoas, você pode filtrar melhor o que você vai escolher, os caminhos que você vai seguir e também as áreas que você vai trabalhar na sua vida. Você pode filtrar tudo. Você pode filtrar tudo ainda assim seguindo suas próprias escolhas, seguindo sua própria intuição. Então você consegue de fato começar. Bom, dessa forma você vai aprender a desenvolver o seu próprio discernimento daquilo que realmente vale a pena ou não para você absorver nessa trajetória, mas você vai manter o mais importante, que é a sua autenticidade, e você vai filtrar melhor as pessoas que estão à sua volta. Então você não vai se aproximar de todo mundo, você não vai simplesmente deixar qualquer pessoa se aproximar de você simplesmente porque você vai aprender a filtrar aos poucos os comportamentos que valem a pena se inspirar. Uma coisa é se inspirar e outra coisa é copiar exatamente aquele movimento. Então, tudo que é inspirado você se inspira, mas aperfeiçoa. Agora, aquilo que é espelhado você simplesmente copia, mesmo que sejam esses comportamentos ruins e negativos ou reações ruins e negativas sobre qualquer coisa que tem por aí. Isso pode acabar te tornando uma pessoa impulsiva, uma pessoa que tem um raciocínio muito raso e acabar perdendo o controle em situações em que você não deveria. Eu, por exemplo, já tive experiências assim. Um tempo atrás eu dei alguns deslizes devido a algumas situações que aconteceram aí no digital, mas hoje eu tenho o temperamento um pouco mais equilibrado. Depois de ter passado por essas experiências, eu acabei aprendendo a filtrar melhor as pessoas com quem eu permito interagir comigo de forma íntima, de forma física ou de forma aberta, e também consigo limitar o espaço entre essas pessoas. Bom, e eu acho que a segunda forma de você ser de fato autêntico é sempre valorizar a si mesmo e as suas próprias opiniões. Em alguns momentos, obviamente, você precisa aprender a evoluir como todas as pessoas têm que aprender a evoluir. Então a gente acaba evoluindo sempre através de estudos. Segundo, a gente sempre evolui através do conhecimento de outras pessoas, que essas pessoas vão passando para a gente experiências. Então o ser humano ele compartilha muita experiência uns com os outros, e isso ocorre uma troca de conhecimento entre essas pessoas, justamente porque nós estamos constantemente aprendendo uns com os outros. Então isso pode ser através de uma conversa, através de um contato mais próximo, de repente, sei lá, através de algum estudo que você faz com alguém. Enfim, nós estamos sempre aprendendo com os outros. Mas aqui é importante a gente atentar a um detalhe muito importante, porque na escola acontece justamente isso. Nós vamos para lá para estudar, só que lá na escola tem uma segmentação de matéria que está pré-programada para o ano inteiro, e conforme as séries vão passando, você vai subindo da primeira para a segunda, para a terceira, quarta, quinta série, até você terminar os estudos. O fato é que tudo aquilo já tem uma cronologia pré-programada e você não tem um outro padrão para escolher. O que significa que você vai crescer com aqueles estudos ali, mas ele segue um padrão. Então todo mundo vai aprender aquilo, e somente quando chegar na faculdade é que você de fato vai ter uma visão amplificada das coisas lá fora. O que significa que você realmente só vai conseguir abrir um pouco a sua mente a partir do momento que você decidir buscar conhecimento de outras formas. O que significa que, como eu falei, dentro de uma sala de aula todo mundo tem um padrão, e lógico, isso depende de região para região. Uma região tem um padrão, outra região tem outro padrão, mas o fato é que a partir do momento que você decide buscar conhecimento por conta própria, você começa a estudar outros padrões de conhecimento e de comportamento.
fazendo com que você abra sua mente, comece a analisar muito mais pessoas, muito mais tipos de grupos e sociedades e comunidades, fazendo com que você tenha muito mais possibilidade de escolha. Então você pode absorver conhecimento de diversas áreas e filtrar comportamentos de diversas localidades e culturas, fazendo com que você pare e pense: isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui vale a pena reproduzir, isso aqui eu tenho que deixar de lado. Ou seja, você começa a aprender a filtrar muito mais as suas interações sociais. E eu acho que a terceira e última forma de você, de fato, ser autêntico é você sempre defender o seu ponto de vista com convicção. Por mais errado que ele esteja, você só pode dar o braço a torcer quando o outro te apresentar de fato uma prova convicta, uma prova realmente palpável de que você está errado. Justamente porque você não pode simplesmente porque o outro disse que você está errado, você aceitar que está. Você precisa naturalmente refletir no seu próprio argumento, analisar, ir atrás de provas concretas, como já mencionado. Se a outra pessoa não te apresentou nada que te faça mudar de opinião, você naturalmente pode ir atrás disso você mesmo. Você pode parar, refletir um pouco, analisar, ir atrás de estudos, a fim de esclarecer seu próprio argumento e até mesmo mudar de opinião se necessário. A menos que você contenha provas suficientes de que o seu argumento ele é o correto. Se você participar de um debate, por exemplo, você precisa o tempo todo defender seu argumento, por mais errado que você esteja. O fato é que em determinadas situações, em determinados momentos, você precisa defender o seu ponto de vista. Em alguns casos, como eu falei para você, você vai precisar ir atrás de mais conhecimento a fim de esclarecer suas próprias dúvidas e também as dúvidas do outro. Significa que isso vai abrir a sua mente para um estudo mais amplo daquilo que você acha que conhece, fazendo com que você absorva muito mais possibilidades de pensamento de outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui de filósofo. Normalmente, quando você estuda muito a questão histórica e tudo mais, você se depara sempre com muitos filósofos que pensam diferentes em determinadas situações da vida, em determinadas áreas da nossa vida. O que significa que, por mais que existam vários filósofos da mesma época, cada um deles tiveram uma visão e um ponto de vista diferente da humanidade. Ou seja, na escola a gente aprende muito isso também. A gente vê sempre frases e frases de filósofos muito diferentes do outro, mas que alguns pensam igual e outros que pensam diferente, mas que chegaram no mesmo resultado. Mas eles não deixaram de ter o seu próprio ponto de vista e opinião pessoal sobre um determinado assunto. Você pode agir da mesma forma, você pode simplesmente defender o seu ponto de vista acima de qualquer coisa e, ao mesmo tempo, você pode buscar conhecimento a fim de esclarecer o seu ponto de vista, fortalecer seu argumento e, se for necessário, mudar de opinião, porque você encontrou uma prova de que, de fato, você estava errado. Isso vai fazer com que você evolua gradativamente como pessoa, fazendo com que você entenda que determinados assuntos, determinados pontos de vista, nem sempre o seu modo de pensar, o seu modo de julgar aquilo ali, aquele assunto, o seu modo de analisar, não é o correto. Enfim, se isso ficou meio confuso para você, eu posso deixar aqui alguns artigos que podem te ajudar, né, a refletir um pouco sobre isso. Mas eu simplesmente decidi parar e gravar esse vídeo aqui justamente porque eu tenho pensado muito sobre o assunto. E a razão por eu ter criado esse canal é justamente essa, a gente trazer de fato os nossos pensamentos para cá e compartilhar com vocês a nossa visão de mundo. Eu penso dessa forma. Até um tempo atrás, vamos colocar ali, até antes de eu criar o canal, eu costumava ir muito, né, como diz aquele ditado, eu costumava ser muito piolho, né, costumava ir muito pela cabeça dos outros. Depois de um tempo você vai, como eu falei, você vai estudando, você vai interagindo com diversas pessoas de diversas áreas, com pensamentos diversos, com culturas totalmente diferentes uma das outras. Você vive em um lugar, você vive em outro, passa por um estudo, passa por outro, você vai sempre buscando conhecimentos. E de cada um você absorve aquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Não significa que eu seja uma pessoa totalmente correta, mais correta do meu ciclo social, mas talvez eu seja uma das pessoas mais equilibradas. Talvez você acabe se tornando uma fonte de inspiração para outras pessoas, justamente porque você alcançou um nível de conhecimento que te permite sempre apresentar muito mais possibilidades para quem está à sua volta. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Durante toda a minha trajetória aqui na internet, eu convivi, conversei e pude interagir com várias pessoas de diversas áreas, culturas e religiões diferentes da minha, que me trouxeram um pouquinho de conhecimento. Isso tornou a minha mente um pouco mais aberta para determinados assuntos, fazendo com que eu fosse muito mais flexível com aquelas pessoas que pensam totalmente o oposto do que eu penso.
Ou seja, você passa a ser mais compreensivo consigo mesmo e com outras pessoas, respeitando seus pontos de vista, independente se você acha que ela está errada ou não, ela tem a motivação dela para defender aquilo ali. O que significa que, assim como ela, você também passou por mudanças, ou ela também tem margem para passar por mudanças, seja ela mudanças físicas, espirituais, culturais, comportamentais ou até mesmo filosóficas. Eu vou tentar não envolver muito religião nos vídeos aqui do canal, mas em algum momento a gente vai acabar tratando desse assunto também. O fato é que simplesmente a única forma de você ser autêntico, que eu deixei para falar no final do vídeo, é você ir totalmente contra a lógica. A lógica normalmente é você se inspirar, copiar e repetir comportamentos de outras pessoas. Mas quando você vai além da lógica, você quebra esse padrão e passa a policiar o seu próprio instinto, você passa a reprimir os seus impulsos a fim de não copiar todo mundo que você vê. Você passa a se inspirar, porém você vai tentar sempre aperfeiçoar aquele comportamento, aquele pensamento ou aquela cultura, em vez de simplesmente pegar e repetir o mesmo padrão. Ou seja, você quebrou a lógica e foi além dela. O que significa que não é realmente tão simples, mas é necessário você parar para refletir, parar para pensar sobre si mesmo e sobre a sua própria visão de mundo e parar para pensar se você faz com as outras pessoas aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, quando você parar para ter esse movimento de empatia com os outros, é que você vai conseguir absorver as melhores coisas para você. Ou seja, basicamente você tem que ser o oposto do que todo mundo espera que você seja por causa do ambiente em que você vive, que você cresceu, e por causa da cultura que você absorveu ao longo da sua vida. Ou seja, mais uma quebra de padrão que você tem que estar sempre praticando no dia a dia. Não é tão simples, mas também não é impossível. No próximo vídeo a gente vai trazer um pouco mais desse assunto, talvez eu traga um estudo um pouco mais profundo, mas nesse vídeo eu queria simplesmente deixar uma pergunta para vocês. Será que você realmente é autêntico ou você simplesmente segue o efeito manada do mundo digital e acaba simplesmente repetindo comportamentos que todo mundo já tem e que muitas das vezes não são tão bons assim, às vezes são comportamentos totalmente tóxicos. Mas desde já eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like e não esqueça de acessar os links que estão na descrição, as nossas redes sociais estão aí também. Em breve eu vou estar criando um Instagram para essa conta aqui, para a gente compartilhar algumas frases de reflexão lá e também criar uma comunidade onde a gente possa conversar, trocar ideia, fazer live. E também, quem sabe, até mesmo criar algum tipo de quadro aqui com um podcastzinho para trocar ideia e compartilhar conhecimento, trazer outras pessoas, enfim, tanto faz. Isso a gente vai desenvolvendo ao longo da trajetória e crescimento do canal. Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.